Oferecimento de Pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje temos mais uma edição do nosso mini podcast Review Recap, onde vamos falar sobre a terceira temporada de The Mandalorian. Sim, a gente falou, no episódio 100 sobre o primeiro episódio da terceira temporada e hoje vamos falar sobre o segundo episódio, sim, chamado As Minas de Mandalore. E quem está comigo hoje é Bia Nascimento. Dê seu olá, Bia. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui presente verdadeiramente. No último episódio estava só a minha gravação. Muito bem, hoje seremos só nós dois, mas para manter a tradição desse podcast, a tradição já no segundo episódio, vamos começar aqui com o áudio de Mário Bastos, que infelizmente não pôde estar aqui na gravação hoje, porque ele está no futuro, mas vamos ouvir aqui o áudio dele e a partir dele a gente faz os nossos comentários. Vamos lá. Então, seguindo aí a orientação de Mestre Ramon, estou mandando aqui logo agora que acabei de ver o episódio. E esse episódio tem claramente um nome, é Bo-Katan Crise, Bo-Katan Broca nesse episódio, e eu tenho que reconhecer que eu estava errado e provavelmente Bianca estava certa. Mas esse episódio já deu várias dicas, no meu entender, de para que lado a coisa vai, né? Tem um diálogo entre os dois que aponta que ele, Din Djarin, representa a tradição mais ortodoxa, e Bo-Katan representa mais o futuro, né? Mas é a heterodoxia dos Mandalorianos. Então, rolou até um clima entre eles dois hoje, né? No episódio. E ela, assim, enfim, pegou o sabre negro, botou pra lenhar, brocou e tal. E eu acho que foi o primeiro episódio que teve uma interação muito interessante entre os dois. Um desenvolvimento bem interessante entre os dois. E que aponta para o que pode ser aí que Jon Favreau está pensando para o futuro, né? Para talvez um equilíbrio entre os dois lados, entre eles. Uma coisa que eu acho que é interessante falar é como a doutrina de Din Djarin, que é uma doutrina extremamente radical, extremista, né? Não pode tirar o capacete e tal. Quando colocado em contraste com a forma como Bo-Katan representa os Mandalorianos, acaba dando uma riqueza maior aos Mandalorianos, né? Porque nenhuma sociedade, um planeta, uma sociedade, na verdade uma sociedade interplanetária, nunca vai ser homogênea, né? E é legal você ver que tem várias derivações, várias formas de você pensar e representar o mesmo credo, né? Que é aquela coisa da honra do guerreiro que os Mandalorianos estão em busca. E, nossa, eu acho que eu recebi muito bem esse episódio como um sopro, assim, poxa, pode vir coisa muito diferente por aí que eu não pensava, que ninguém pensava, né? E bem legal. Eu fiquei bem feliz. Eu acho que, né? Não foi aquilo que Ramon pensava, que eles iam chegar em Mandalore lá pro final da temporada. Não, já foram logo para Mandalore, né? Mas também não foi nada do que eu pensava. E isso é legal, né? Tá surpreendendo a todos nós um pouquinho. É isso. Achei esse episódio muito melhor do que o primeiro. O primeiro foi muito setup, esse foi muito focado nos dois, assim, Bo-Katan e Din Djarin, e muito bom, né? E é isso, acho que o ponto de destaque é Bo-Katan Broca e rolou uma química aí entre os dois. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Muito bem, muito bem. Tivemos aí a participação de Mário Bastos. E aí, Bia, o que você achou aí dos comentários de Mário e o que você achou aí do episódio? Concorda com ele, não concorda? Eu concordo com o Mário. Mário é especialista em Star Wars, né? Que sou eu para discordar dele. E fiquei até bastante lisonjeada que ele falou que eu acertei no prognóstico do episódio passado, né? Que eu disse que eu tinha uma expectativa que Din Djarin nesse roteiro dessa terceira temporada fosse
ser explorado assim como essa jornada de um herói que se constrói para ser o líder desse grupo, né, dos Mandalorianos. E eu falei isso mais baseado mesmo assim no que eu entendo ser essas jornadas que eles constroem, porque geralmente esses líderes que se desenham na cultura pop, geralmente é aquele cara que sempre se distancia. Eu não quero liderar nada, eu tô aqui só por uma motivação muito própria, não sei o quê. E você vê que nas 2 primeiras temporadas, ele meio que é assim, né? Ele é solitário, ele gosta de andar sozinho, mas já teve a inclusão de Boba Fett na 2ª temporada, então eu acho que toda a história dele vai caminhando para isso, mas é só assim, não conheço muito a fundo como Mário conhece Rebels, Clone Wars, que são as outras histórias paralelas que compõem esse universo Star Wars. E eu fiquei bastante feliz mesmo. Esse episódio eu gostei pra caramba. Como Mário, eu também gostei mais do que o primeiro. Eu acho que a história andou de forma surpreendente, porque como tradicionalmente ocorreu nas 2 temporadas anteriores, parecia que Mandaloriano ele era uma história meio que episódica ou procedural, até às vezes parecia, né? Que sempre tipo uma missãozinha, se resolve ali, e a história, o fio da história maior, ele andava muito devagar, andava sempre muito devagar. E dessa vez não, Jon Favreau já veio com o pé na porta. O 2º episódio já resolvemos a principal o dilema dele lá, que era... E quando ele foi entrando na água, eu falei, pronto, acabou, já pode subir os créditos. A gente esperava que isso só ocorreria lá no final, né? Que era o que estava apresentando no primeiro episódio, assim, parecia que esse era um objetivo que ia ficar para o final, mas não. E eu queria destacar também, eu acho que realmente ele tem razão, ficou bastante... trabalharam bem o contraponto de Bo-Katan e Din Djarin, né, o como eles são diferentes, e como eles conduzem diferentes a doutrina. E eu gostei muito que nessa contraposição ficou muito, muito claro que quem sabe manusear o sabre é ela. Então, eu falei, até comentei, né, com ele, que meu marido estava assistindo, eu falei, cara, esse sabre vai ficar com ela. Em algum momento, eu acho que Din Djarin ele vai abrir mão de ficar com esse sabre, ou então ele vai ser disputado por eles, ou eles vão rivalizar em algum momento lá na frente por ele, ou pela liderança da doutrina, no caso também, né, e dessa nova sociedade que eles querem, que eu acho que eles estão aliados agora para poder reerguer o Mandalore, né, o planeta. E outro ponto que eu acho que o Mário não comentou, que Baby Yoda. Baby Yoda, nesse episódio, ele mostra que ele tá treinadinho, ele já tá se comunicando melhor, ele já começa a entender palavras e balbuciar algumas palavrinhas que ele já parece mais maduro. Então, esse treinamento com o Luke, ele já demonstrou que ele tá consciente do poder dele e em que momentos ele pode atuar, né? Então, e com o treinamento do próprio Din Djarin, ele tá aprendendo tudo direitinho, ele não tá se dispersando, ele tá entendendo, ele entendeu os comandos, ele entendeu como a navegação, e eu fiquei bastante feliz, porque a gente ama quando o Baby Yoda aparece e quando ele tem esses momentos na série, né? Sim, sim, com certeza. Fica só aquela crítica, né, do que Xarops falou no episódio passado, né, que aí você tem que assistir o livro, né, de Boba Fett para entender o que está acontecendo, né, para saber que treinamento é esse, blá blá blá. Eu não assisti, me vejo a Disney tá me obrigando a assistir o negócio, porque assistir faz parte. Só apontando algo que eu achei curioso, que acho que nem você nem Mário falaram, é que no episódio anterior, o Din Djarin, né, ele inventou, eu preciso daquele robozinho lá, porque só aquele robô pode me ajudar, porque ele não gosta, né, de robozinhos, então ele queria aquele que já estava acostumado. Aí chega nesse segundo episódio, em 5 minutos ele vai lá em Tatooine e encontra com a
mulherzinha interpretada pela Amy Sedaris, aí ela empurra, ó, toma esse aqui que serve. Aí ele, tá bom, então me dê essa merda Eu aí, também que achei. resolvi meu problema. Eu, pô, então pra que Eu também achei que resolveu muito rápido. Gente, mas ele tava valorizando tanto aquilo no outro episódio, né? Então, Tanto que a gente até... ele abriu mão facilmente, né? Tanto que no episódio, no outro Varacast, né, a gente comentou que podia ser que eles que iam trazer o Taika Waititi de volta, blá blá blá, mas enfim, deixaram pra lá. Eu não achei ruim, não, eu só achei que fizeram tanta presepada no outro pra chegar nesse, ele, tá bom, me dê essa merda aí que serve. E eu tive a sensação de que foi só um alívio cômico mesmo, essa cena ali no início do episódio, tipo, a própria personagem já é mais cômica em si, mas ficou tipo assim, nossa, então tá bom, mas ficou uma resolução muito simplória, né, pelo que a gente já espera da série, né? Sim. Ele vai lá, pega o robozinho. O robozinho foi conveniente no episódio, né? Porque quando o Din Djarin é atacado, ele vira lá pro Baby Yoda e diz, vai lá e chama Bo-Katan. Aí ele entra lá, o Baby Yoda sai lá, né? Grogu faz umas lutinhas, né? Usa um pouquinho da força e tal. Entra na navezinha e aponta lá no radarzinho pro bichinho, ó, quero ir pra esse lugar aqui. Aí o bichinho, tá bom. Aí ele leva, né? Então foi conveniente ter o robozinho, porque se não tivesse o robozinho, o Baby Yoda não ia conseguir chegar lá, né? E como concordo com o que o Mário falou, né? Que Bo-Katan broca. Concordo com o que você falou dos, entre aspas, sabre de luz, né? Era a última coisa que faltava aparecer em Mandalorian para ser oficialmente Star Wars, é ter os caras usando a espada, né? E você vê que o Din Djarin não tem jeito nenhum com a espada, né? Ele meio que pega como último recurso, né? Ele tentou a arminha, não deu certo, então ele tenta usar aquilo ali para ver se cola e você vê que não vai dar bom, né? E outra coisa que Mário comentou, do que eu tinha falado, né? Da questão da redenção. Eu acho que a temporada como um todo vai ser ele em busca dessa redenção, mas eu justamente não achava que ele ia chegar lá, ia ter a águazinha e ia resolver. Eu fiquei com essa expectativa justamente isso, que ele ia chegar lá e entrar na água e aí meio que ia ver assim, não aconteceu nada, e aí, faço o que agora? Então ele ia ter que seguir essa jornada de alguma forma, né? E esse episódio dá pistas, né? Que ele já chegou em Mandalore, isso foi até bom que já resolveu logo, né? Você viu que o planeta tá todo destruído, e quando eles se juntaram, então dá a entender que a partir de agora a série vai dividir um pouco do protagonismo junto com ela. E como você apontou, né, como nas outras temporadas eram coisas mais episódicas, né, apesar de ter a questão da resolução do o que fazer com o Baby Yoda, mas era bem episódica, né? Ele chegava num planetinha, tinha uma missãozinha e tal, parecia que ia ser nisso, mas acho que a Disney talvez não esperasse que fizesse tanto sucesso, né? E aí agora eles vão querer explorar essa questão do passado, das tradições, das coisas dos Mandalorianos. E aí agora a série pode seguir em outros rumos, talvez não esperados, né? Vamos ver. Acho que, como o Mário falou, né, em comparação com o episódio anterior, que foi mais preparação, esse já dá uns nortes, né, para onde é que a série pode ir. E o que você falou, realmente, né, ele entrou na água, a gente, pronto, vai acabar o episódio, aí aparece aquele monstro gigante, a gente, porra, e agora, né? Mas até que isso se resolve, aí acaba com eles dois lá, né? Vamos ver qual vai ser os rumos daqui pra frente, né? Se ele vai... Talvez eu acho isso, né? A questão da redenção, pode ser que como esse negócio da água talvez não tenha dado certo, então uma forma que ele vai encontrar de se redimir é se juntar com ela para poder reunir os Mandalorians que estão perdidos pela galáxia, trazer a galera de volta pro planeta, tentar reconstruir o negócio. Pode ser que isso se torne a redenção dele, entendeu? Uhum. Mas eu concordo, e eu acho que ele tinha muito, como ele é muito, como o Mário falou, né? Ele é muito radical da doutrina, né? Ele tinha uma expectativa que algo mítico ou mágico aconteceria imediatamente quando ele entrasse na água. Ele já entrou fazendo toda a espécie de oração, não sei o quê, e Bo-Katan olhando de longe, falando tipo, velho, essa água aqui vai dar nada, isso aqui pode ter perigo aí, inclusive, né? Ela ficou olhando de longe, observando, mas antes ela leu
uma placa lá, né, que era toda a história do Minotauro. O Minotauro, eu acho que estava lá, que era essa criatura mágica que eles tinham a crença de que era o ser mais poderoso ali, que habitava aquele planeta, aquela água, né, não sei o quê. E, cara, não se esperava que essa criatura apareceria. Eu, não conhecendo muito desse universo expandido de Star Wars, eu até ouvi o Thiago Romariz comentando na crítica dele, que ele entende, assim como o Mário, eu acho que o Mário no próximo episódio pode até elaborar um pouco mais isso, e eu achei bem curioso ele comentando que essa criatura, o encontro de Din Djarin com essa criatura tem um potencial de... pode ser que lá no futuro ele venha domar essa criatura, o que também seria bem bacana, né? E ele ficaria ainda mais poderoso se ele conseguisse domar essa criatura. E o cara já tem as manhas, já que ele cuida do Baby Yoda, então ele tem uma química bacana ali com certas criaturas diferentes. Eu achei interessantíssimo aquela criatura que apareceu, que pegou ele, capturou ele, né? Que parecia uma mistura de um bicho mais orgânico com um bicho, sei lá, robótico, né? Achei... Não, os efeitos especiais continuam assim... Pra mim, esse episódio foi muito Star Wars. Foi uma aventura, eles explorando e tudo assim, a armadura do Mando, tudo nos detalhes, parecia mesmo que a gente estava vendo um filme de Star Wars, sabe? Muito bacana mesmo, a qualidade está se mantendo até aqui. E a outra coisa que eu queria comentar é que... Me esqueci, vai, Ramon. Agora segue que eu esqueci que eu ia comentar, eu fico concatenando um monte de ideia e aí me atropelei, mas passa a bola para vocês. Ah, não, era da química. Que Mário falou que viu uma química entre Bo-Katan e Din Djarin. Eu gostaria que ele elaborasse de que química ele está falando, assim, porque eu, por exemplo, não, se for uma química romântica, eu não notei isso. Se for uma química do ponto de vista de eles estarem entendendo que precisam se unir neste momento para algo maior, aí sim eu acho que faz sentido para a narrativa, porque a gente tem visto até aqui. Mas se ele estiver falando rolou um clima romântico, eu de verdade não observei isso, me passou batido. E acho que nem precisaria, acho que do que a gente está vendo nem teria necessidade dos dois terem um clima romântico ou se unirem romanticamente nesse caso. Não sei, aí vai entrar as questões. Eu acho que ele quis dizer mais a química entre os personagens, disso que você falou mesmo, de que eles vão precisar se unir para seguir em frente. Mas em questão de interesse romântico, eu só acharia interessante dentro do ponto de vista de narrativa, se for até pensando do ponto de vista até da questão da religião, né? Pode ser que eles sejam tipo um novo Adão e Eva, digamos assim, né? Comparando com o cristianismo, que seria uma forma deles dois, tipo assim, serem rei e rainha e de retomar o povo mandaloriano lá no planeta e tal. Isso, talvez, acho que se for ainda nessa temporada, talvez ficasse um pouco rápido e forçado. Mas se for algo assim que sendo construído e que surge essa necessidade lá pro final da temporada e já seja assim um gancho, né, para uma futura temporada ou coisa do tipo, acho que poderia ser interessante. Mas necessário assim agora realmente não é não, porque eles estão lá num perigo, né? Esse episódio tem até um pouco assim um clima meio de terror, entre aspas, né? Quando ele chega lá e o Din Djarin é atacado, né? E aí ele pede ajuda pro Baby Yoda e tal. Então, vamos ver o que é que Jon Favreau vai nos mostrar aí nos vamos ver o que essa criatura vai aprontar quando de fato sair da água, né? Sim, promete aí altas confusões. Então é isso. Então acho que já podemos fechar, né? Vamos aí ficar na expectativa dos próximos episódios. Vamos ver como é que a gente também fica aqui no podcast, se a gente consegue manter uma frequência, se a gente não conseguir comentar todos os episódios, mas qualquer coisa assim, a gente comentar de 2 em 2, mas o importante é a gente manter aqui. Espero que vocês estejam gostando.
Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.